call me, I won't resist you. I want to say no, but wanna see you. And if you Oi, gente, bem-vindos ao Boca a Boca Podcast, episódio especial. Hoje eu tenho comigo uma amiga, uma excelente profissional, ela é odontopediatra aqui na cidade de Ribeirão Preto. Eu adoro contar essa história de como eu a conheci, porque foi na fila da vacina. Nós que somos cirurgiões dentistas aqui em Ribeirão, lá na pandemia, quando teve a segunda dose da vacina de Covid, tínhamos que ir numa associação odontológica, pegar uma senha, eram distribuídas algumas senhas por dia, e era mais de 600, 800 senhas. E ela ficou perto de mim ali na fila, precisava buscar os filhos na escola ou algo assim, ela com o esposo. E ela, você segura aqui a minha fila, pelo amor de Deus, tem que buscar os meninos na escola. E foi desse jeito que a gente ficou amiga. Num solão quente, todo mundo de banquinho esperando a fila rodar para tomar vacina, e estamos aqui até hoje. Ela é formada na USP de Ribeirão Preto, ela é especialista em odontopediatria pela Unesp de Araraquara desde 1996. Doutora Karine Scandiuzzi, seja bem-vinda, fica à vontade, amiga. Muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço o convite, por estar aqui ajudando um pouquinho as mamães a cuidar dos seus bebês. Isso. Karina, conta para o pessoal que ainda não te conhece. Há quanto tempo você é cirurgiã dentista aqui em Ribeirão? Como que você trabalha? Qual é a sua área de atuação? Eu me formei na USP de Ribeirão Preto, na turma 66, em 1994. Esse ano vamos fazer 30 anos de formados, né? Parabéns! Obrigada. E sempre, desde a graduação, eu sempre vivia só na clínica de odontopediatria. Uhum. E eu terminei a faculdade, já fui fazer a minha especialização na Unesp de Araraquara e terminei em 1996. Mas eu atendi adultos e crianças no início da profissão, Sim. né? Aí depois, em 2003, quando meu filho nasceu, aí eu diminuí os meus horários, parei de atender até a noite, parei de atender aos sábados. Eu falei, agora eu vou fazer só o que eu gosto. Uhum. E aí eu passei a atender só odontopediatria. Só que acaba que os meus pacientes fazem 18, 19, 20, ainda, tia Karina, você ainda me atende? Atendo. Então acaba que eu tenho estendendo um pouquinho mais, mas eu gosto mesmo da odontopediatria apesar que a odontopediatria não começa com o cuidado com o bebê, né? E sim com o pré-natal, com o cuidado e orientação lá com as mamães. Isso. A gente estava conversando, né, esses dias. Você comentou que até no SUS, agora na caderneta da gestante, tem o acompanhamento de pré-natal odontológico, que é algo extremamente importante. Fala para nós como o pré-natal odontológico consegue auxiliar, então, a mulher gestante. Sim. O SUS agora, ele distribui a caderneta da gestante, que tem todo um esquema para o tratamento das mães. E também, no final da carteira, tem até o tratamento odontológico do parceiro. Uhum. Por quê? Porque é recomendado que toda a família procure um tratamento odontológico durante a gestação. Porque quando o bebezinho nascer, esse núcleo familiar, vó, tio, madrinha, pai, mãe, todos vão estar ali junto com o bebê, estar ali né? junto com o bebê. E a cárie é uma doença transmissível. Então, quanto maior o número de bactérias que as pessoas que vão cuidar desse bebê têm na boca, acaba passando para o bebê. Uhum. Na hora de dar um beijinho, na hora de esfriar uma papinha, tem muita gente que sopra a papinha para esfriar. Uhum. É recomendado que se vê a temperatura da papinha na mão, para não ficar soprando. Uhum. E a mãe, ela pode fazer, durante toda a gestação, ela pode ter o acompanhamento. Uhum. Se ela tiver dor, pode ser feito em qualquer período da gestação, mas o mais recomendado é que ela procure um esquema de prevenção para ver se está tudo em ordem no segundo trimestre, que seria do 4º ao 6º mês de gestação. Porque doenças periodontais, doenças gengivais, elas podem até acelerar o parto e fazer com que a criança nasça prematura, Com um pouquinho de nasça peso, nasça de baixo peso, sim. Tudo isso.
E quando a gente pensa no uso de anestésicos, porque tem uma crença, muitas pessoas acreditam que eu estou grávida, eu não posso tomar anestesia, tudo que eu fizer vai ter que ser a sangue frio. Tem muita pessoa que pensa que é assim ainda, né? A gente acompanha, tem as pacientes lá na clínica. O que é que você recomenda, então, nessa questão? Existem anestésicos especiais para gestantes, que na quantidade certa, ele não faz mal nenhum para o bebê. Então, se a pessoa precisar de um tratamento emergencial com anestesia, até hoje em dia até com radiografia, se for em um caso de emergência, recomenda-se que com um colete protetor para a mãe e para o bebê, elas possam ser tiradas até porque também. a gente, quando tem a radiografia digital, né, amiga? Sim. É bem menor A a exposição, né, da radiação e o resultado também fica muito melhor rápido. para a gente conseguir, os detalhes são mais nítidos para a gente conseguir um bom diagnóstico. Então, reduz a exposição da radiação, protege melhor, né, a gestante, o nenê e consegue também resolver a questão ali da dor, né, da emergência. Com certeza. Legal. Quando a gente pensa, então, nesse acompanhamento, após tem algum detalhe mais importante? Eu lembrei também, os dentinhos do bebê, eles começam a se formar da 9ª à 12ª semana de gestação da mãe. Então, quando a mãe está grávida de 3 meses, o bebê tem apenas, o feto tem apenas 10 centímetros, embaixo da gengivinha dele já vai começar a se formar os germes dos dentes de leite que vão nascer quando o bebê tiver, a partir dos 6 meses. Mas lá dentro da barriga eles já vão estar se formando. Já vão estar se formando, né? Por isso é importante também a gestante ter todo esse acompanhamento com ingestão de vitaminas, de ácido fólico, de ferro. O metilfolato, né? Sim. É super importante ter essa suplementação. E posso fazer um parênteses? Gente, a doutora Karina falou, a formação do dente começa quando ele está na barriga da mãe, leva meses para formar o dentinho de leite e anos para formar os permanentes, né? Desde quando o neném está na barriga, quando nasce, já tem ali todo um planejamento biológico com as células para formar o que vai ser depois no futuro o dente permanente. Para vocês quererem vir no consultório, meter broca e colocar faceta. Então, a gente não faz esse tipo de coisa por aqui. Porque a gente entende o quanto a natureza é linda e leva muito tempo para conseguir chegar, né, no ideal do que a genética de cada pessoa, do organismo de cada pessoa vai entregar, né? Então... Eu precisava fazer esse adendo. E a maior felicidade de qualquer dentista, né? Mas principalmente do odontopediatra, gente, é fazer só a limpeza. É fazer só a limpeza, que é a profilaxia e a aplicação de flúor. É a maior felicidade. Quando o seu paciente retorna direitinho, a cada 6 meses. Quando é uma criança que é mais suscetível à cárie, a gente diminui esse tempo, a gente passa por um acompanhamento de 3 a 4 meses para que venha 3 a 4 vezes ao ano, mas que seja só limpeza, gente. Seja só isso, né? Porque assim, você que é pediatra, quando chega um nenê para você atender, é a maior satisfação que você mesma disse, né? Eles vão criando vínculo, já tem 18, 20 anos, né? E não quer mais ir embora, porque também os procedimentos que você faz acabam sendo menos invasivos. Eles têm essa adesão de estar acompanhando com você e dá tudo certo. Não dá pra gente pegar e colocar um paciente jovem ao longo do tempo. Se ele passar por todas as especialidades, é porque a maior motivação que a gente tem, que é a prevenção, que é transformar a vida do paciente, dar autonomia para ele entender, para ele ter o senso crítico, poxa, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Ter essa liberdade de buscar a saúde dele, você não vai ter conseguido chegar nesse resultado, né? Mas se os menininhos de 18 e 20 continuam vindo com a tia Karina, é porque tá dando tudo certo. E aí a gente falou, então, do pré-natal, né? E depois que o neném nasce. Depois é recomendado que a primeira consulta seja antes de aparecer os primeiros dentes do bebê. Por volta dos 6 meses, para que a gente já oriente os pais de como fazer a higiene bucal quando é o bebezinho, com
uma gaze úmida molhada em água filtrada, já para higienizando a gengiva, a língua, a bochecha, para que quando ela mamar esse leite não fique o tempo todo na boca. Vamos falar da importância da amamentação também, né? Sim, vamos falar da amamentação. Mas quando a gente pensa nessa parte da higienização, com a gaze, com água filtrada, a partir de quantos meses pode fazer? A partir de quando o bebezinho nasce. Mamou no peito, já começa a higienizar a boquinha. Já começa a fazer essa dessensibilização, Sim, né? sim. Eu lembro que tem algumas colegas também que são pediatras que recomendam que essa higienização seja feita próximo ali do horário do banho do nenê, para incluir na rotina do nenê e ele associar, né, gente, que aquela gaze ali na boca que acaba sendo invasivo para um bebê, mas aquele processo ali também está relacionado à higiene, para ele ficar limpinho, cheiroso, confortável, né? Então, isso tudo vai associando, né, para o nenê. E do aleitamento, como é que funciona a importância dele para a gente que é odontopediatra? Toda a parte de musculatura, ela vai ser desenvolvida principalmente durante o aleitamento, da sucção, para ele, isso futuramente vai na fala, na deglutição, para desenvolver tudo, não ter problema de articulação, não ter problema de maloclusões. É comprovado que a criança que mama no peito, todo esse desenvolvimento é melhor. E ela vai desenvolver menos hábitos de chupeta, de sucção de dedo, porque a criança, ela demora mais, ela fica mais tempo ali mamando. Agora, a criança que precisa da mamadeira é mais rápido, então ela continua com aquela necessidade de sucção, é onde ela acaba usando outros hábitos, adquirindo outros hábitos, para suprir essa necessidade dela. Toda criança tem que ter esse estímulo, né? Até para o desenvolvimento dos maxilares, maxila, ossos da mandíbula, face. né? Sim, muito legal. Eu estava conversando com uma funcionária lá da clínica ontem e falei, meninas, vocês que são mães, me mandem dúvidas e tal, pra gente conversar com a doutora Karina, mas elas já são muito esclarecidas. Também, com a doutora Thalia. Essa semana ainda, eu conversando com você, acho que foi ontem, né? A gente conversando, eu tava no Uber indo pra casa. Eu desliguei a ligação e conversa de Uber. Ele falou assim, mas menina, é importante falar isso mesmo. Eu tô com um menino de 2 anos e meio em casa e eu não consigo tirar a chupeta dele. Porque depois que pega, é difícil, né? É muito difícil. E as meninas lá da clínica, elas fizeram uma estratégia. Elas têm crianças de 5 anos, né? Hoje em dia, eu nem sabia que existia isso. Porque na minha época, bom, eu não chupei chupeta, né? Eu não chupei, minha irmã também não. Mas tudo que mandou, obedeceu, acabou. Não tem negociação, não tem conversa. Hoje as coisas são um pouco mais flexíveis. As mães são mais maleáveis. Às vezes até maleável demais. Não chega nem a ser maleável, é mole mesmo. Mas assim, pra ficar mais, assim, da criança ter o entendimento, né? O que elas fizeram? Compraram bexiga de gás, hélio, né? A bexiga, amarra a chupeta na bexiga e faz todo um evento de despedida muito interessante da bexiga pra criança. Não, despediu, foi pro céu, agora acabou. Só que aí tem que ser firme, né? Porque aquela que você deu uma vez, já era. Na hora que vai dormir, que é o mais difícil, né? Nas rotinas e assim. A gente, assim, os pais, mães chegam tão cansados, né? Que querem que a criança dorme logo e pronto. E agora, quando tira a chupeta, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para dormir, né? Vai. Karina, quando a gente tá ali na chupeta, nessa fase ainda, né, de bebê, tem também a erupção, que é o nascimento dos dentinhos de leite. Sim. Como você trabalha isso lá no seu consultório? O que você orienta para as mães, para os pais, para ajudar a aliviar aquela dor? Que tem alguns nenéns que ficam até com febre, né? Tem umas crianças que realmente sofrem um pouquinho mais, né? Então, o importante é identificar isso, que às vezes a mãe fala, dá febre? O que costuma dar é um estado febril, é aquele 37,8, 37,5. Parece que a cabeça da criança tá quente, aí você mede, não tá. Agora, realmente, se for uma febre alta, a partir de 38,5, provavelmente não vai ser dos dentinhos, vai ser alguma outra coisa.
Então, aí procurar o pediatra mesmo para identificar isso. E o que alivia muito são coisinhas geladas, evitar alimentos quentes, então procurar alimentos mais moles, mais geladinhos. Hoje em dia tem até uns mordedores de gel que o pessoal guarda na geladeira para colocar. Isso. Tem um pessoal que costuma congelar frutinha. Congelar um pedacinho de fruta, de manga, de banana para dar para a criança chupar, porque o geladinho realmente alivia um pouco mais, né? Em qualquer faixa etária, especialmente nessa, é bom a gente reduzir o uso de açúcar. Eu vi Sim. outro dia no TikTok um picolé de água de coco, corta a frutinha e dá pra criança, né? Dá na Muito mais bacinha saudável, e né? fica ali, ela vai com a própria fruta que tem uma consistência mais rígida, a própria criança vai ali, vai Um morango, um kiwi, Isso, né? Eles aí colocam no meio do gelinho, vai né? coçando ali o dentinho que vai nascendo, né? Depois que o dentinho nasceu, por que é tão importante a gente cuidar desse dente? Tem pessoas ainda que, de forma leiga, acham assim, olha, não precisa, porque o dente vai cair, vai nascer o permanente. Mas como você enxerga tudo isso? O que você acha, Então, né, com a sua atuação? O importante dessa primeira visita também é para que o bebê tenha um contato já com o profissional, para ele ir acostumando, que os pais em casa, nesse momento de higiene, seja um momento divertido, que os pais ajudem, façam junto, ou procurem um personagem que a criança já se identificou, né? Aí agora, começou a nascer esse dentinho, tem que cuidar, gente, porque tem um mito ainda que todo mundo acha que o dente de leite vai cair, o dente de leite não dói. Gente, o dente de leite, ele é igual ao permanente. Ele tem um nervinho dentro, ele dói. Se a cárie for profunda, vai doer igual ao permanente. Vai ter que tratar canal. Vai ter que tratar canal, exatamente. O que acontece é que quando o permanente vem, esse dentinho de leite, a raiz dele é reabsorvível. Então, aí, quando cai, o pai fala, não tem raiz. Tinha raiz, sim. Gente. No dia que doeu, que fez o buraquinho, tinha Tinha. raiz, deu dor. Deu tudo A isso. infecção pode afetar, né, o nascimento dos permanentes, a estrutura dos permanentes podem ser afetadas dependendo da infecção que tiver no dente de leite. Esse dente de leite, ele tem que manter um espaço para que o permanente venha, porque se ele cair antes da hora, aí depois o permanente não vai perder ali a guia dele, ele vai começar a nascer torto. Então é muito importante isso. Isso. E quando a gente tem também esse acompanhamento, né, com a odontopediatria, de forma até precoce, você que é especialista, todos os especialistas conseguem direcionar a família na existência de uma maloclusão. Porque quando os dentinhos de leite, igual você falou, desses espacinhos, não tem esses espaços, você já sabe que muito provavelmente vai precisar de uma intervenção ortodôntica ali na fase correta, né? Na fase mais apropriada. Sim, apesar de não ser ortodontista, a gente, na especialização mesmo, a gente já estuda esse direcionamento de quando encaminhar o paciente para a ortodontia. Então, tem crianças que, devido ao problema, é necessário já o encaminhamento com 5, 6 anos, até mesmo antes da troca dos dentes de leite. Agora, tem outros que a gente mesmo já orienta, olha, vamos esperar trocar todos por volta dos 12, 13 anos, porque aí vai ser só mais um alinhamento. Mas tudo isso tem que ter um acompanhamento, porque muitas vezes um aparelho móvel, um aparelho ortopédico utilizado antes da troca de todos, evita que depois o paciente tenha que usar um aparelho ortodôntico por muito tempo, né? E a própria recomendação que você oferece, que você vai, né, ali acompanhando os pacientes, com relação a dedo, chupar chupeta, várias questões na rotina mesmo de cuidados, vai prevenir que ali na frente ele não tenha necessidade, né, da intervenção ortodôntica. Muito bom. Porque em criança também a correção é muito rápida, né? A gente sabe. Agora, um adulto, quando resolve usar aparelho, ele sabe que vai ser uma longa jornada aí, né? Isso é verdade. Porque os ossos ainda não estão totalmente solidificados, então a movimentação é mais fácil, né? Para o ortodontista. E tem aquelas fases que o pessoal conhece como fase do estirão,
que também ajuda muito a ortodontia, né? Não é a nossa área de atuação, mas que dentro dessa faixa etária, que é a faixa etária que você trabalha, ajuda demais. Sim, muita coisa se resolve antes lá dos 12, 13 anos. Pensando ainda na pediatria dos pequenininhos, existe uma doença que é muito grave, que ela é muito rápida, que ela é muito perigosa, que é a cárie de mamadeira. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre essa doença pra gente? A gente fala cárie de mamadeira porque ela está relacionada à fase que a criança mama, que geralmente é até os 2 anos, né? Mas não é só a mamadeira que causa essa doença, porque qualquer leite tem açúcar, mesmo a lactose, o açúcar dele, mesmo o leite do peito, né? Tem o leite em pó, o leite de vaca, todos têm açúcar. Então, é a importância de a higienização após essas mamadas. Então, o bebê mamou, ainda não tem dentinho, vamos passar a fraldinha úmida ali para tirar aquele leitinho ali aderido na gengiva, na língua. O dentinho nasceu, vamos escovar. Não vamos deixar que essas crianças durmam com resíduos de leite nos dentes. E os alimentos açucarados também, né? Qualquer um, né? Porque tem muita criança que às vezes não mama leite, mas mama suco na mamadeira, Danone, Yakult. Então tem muita gente que coloca na mamadeira até refrigerante, né? Eu já vi muita criança com mamadeira cheia de Coca-Cola, né? Eu lembro de igual você falou, né? Lá no começo da nossa profissão, eu atendi muita criança. E tanto que até ali 2016, de 2012 a 2016, eu atendi muita pediatria. E eu lembro de um caso, assim, que a gente brigou meses com essa cárie de mamadeira. O menininho, acho que tinha 1 ano e meio ou 2, e a gente descobriu. Porque daí você vai pegar. É uma questão de investigação, né? Sim. Igual você falou. A família é muito importante. Porque criança, eles entendem tudo que a gente fala, mesmo os pequenininhos, mas não importa o que fala, eles vão na repetição. O que o adulto tá fazendo, eles fazem também. E o pai dava escondido madeira de Coca-Cola. Nada contra a Coca-Cola, né? Eu tomo Coca-Cola, mas pra criança de 2 anos... E a gente vê outras coisas que também fazem muitos malefícios. Por exemplo, Cheetos, esses salgadinhos, essas bolachas industrializadas. A gente não tá falando aqui da questão nutricional, que também pouco vale isso tudo aí, né? Mas ketchup, que tem muito açúcar, tem muitos produtos que na hora que você lê ali o rótulo, a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos todos... pães, massas, né? Muita criança comendo miojo instantâneo. Ana Maria, Isso. bolinho industrializado, né? Esse tanto de coisa, sorvetes. Então, tem muitos bebês ainda ali de 1 ano e meio, criancinhas de 2 anos, que não estão apenas no leite ou na alimentação que deveria ser um pouco mais saudável. Eles comem o que os adultos comem, salsicha, e aí vai indo, né? Eu acredito, assim, que não é aquela... Não tem que ser aquela proibição, aquela coisa rígida, gente. Eu tenho 2 filhos, os meus filhos também gostam de bala. Os meus filhos também gostam de fine. Fine, aquilo é só açúcar, né? Mas assim, comem fine? Comem. Que dia? O dia que vai no cinema. Então, quando eram pequenos, a gente ia no cinema um fim de semana por mês. Então, é o dia de comprar um fine lá para comer, né? Eu acho que tudo importante na vida é o limite, né? Você ter consciência e limitar. Então, um dia, um sábado, hoje é o dia de comer o docinho, hoje é o dia de chupar um pirulito, né? Agora, aquela criança que tem o baleiro, o pirulito à disposição em casa, né? Aí fica difícil, né? E assim, a conscientização de que tem gente que fala, é salgado, é salgadinho, é batata industrializada, é cheetos, que não dá cárie. Dá sim, gente, porque todo esse amido, esse carboidrato, ele é quebrado e transformado em glicose. Ele vai virar açúcar também, Ele né? vira açúcar, né? Ele vira açúcar. E voltando então da cárie de mamadeira, não é uma cárie comum, né? Tem muita gente que está assistindo a gente que não sabe como é que funciona essa doença. Explica para eles um pouquinho quais são os sinais, os sintomas, o que a criança sente, como ela aparece,
Porque ali naquele momento da higienização em casa, um pai e uma mãe que às vezes possa nem levou a criança ainda ao dentista pela primeira vez, o que ele tem que identificar para poder correr com isso? Porque é uma doença muito, muito rápida. Muito questão de rápido. semanas estoura Sim. a boca inteira. O dente de leite, ele tem um esmalte ali muito fino, né? Então, a cárie, ela progride muito rápido, né? Então, o que acontece? A criança que ingere muito açúcar, que tem uma má higiene, e o dente também já é suscetível a isso. Tem crianças mais suscetíveis, crianças menos suscetíveis. Já é a constituição, a genética, a hereditariedade que veio para ele, né? Então, se todo dia procurar higienizar, não higienizou, começou alguma manchinha branca, geralmente a cárie de mamadeira começa com manchinhas brancas, que são a descalcificação mesmo do esmalte. Viu uma manchinha, gente, já vamos procurar um profissional especializado, já vamos levar essa criança, porque tudo é prevenção. Se a criança já chega no consultório, já com cárie, com um buraquinho, com dor, porque o próximo passo da manchinha branca é abrir o buraquinho. Aí ela já vai ficando marronzinha, pretinha, e é aquelas crianças que às vezes a gente vê tudo cheio de buraquinho e fica assustado, né? Fica, aquela boca toda com Graças a várias Deus, manchinhas. hoje em dia, a gente vê bem menos isso do que quando eu me formei, né? O meu Porque primeiro tem paciente... hoje tem muito mais orientação, né? Com a internet, né? Tudo. O meu ajuda primeiro muito. paciente de pediatria, ele tinha 2 anos e ele tinha 16 dentinhos de leite com essa cárie. Tudo que eu aprendi de pediatria, eu aprendi com ele. Homem eu deixo, né? Aquela história. Eu aprendi né? com ele. Olha, eu fiz canal, eu coloquei coroa nesse menino. Fiz de um tudo. Até algumas técnicas que hoje não são mais preconizadas para contenção de criança, a gente teve que, acho que 1 ou 2 vezes usar. E é assim, gente, eu sei que quando a gente fala sobre esse assunto, né, de dieta, de cuidado, é muito mais fácil, e você com a maternidade vai conseguir né, entender muito melhor, quem é mãe entende. É muito mais fácil quando o nenê já dormiu. Ele pegou, mamou no peito, tomou uma madeira, dormiu. Não vamos acordar não, deixa dormindo. Mas tem que ensinar desde cedo, porque depois as consequências, a gente que está trabalhando, eu que já trabalhei no caso, que você que vivencia isso todos os dias no seu trabalho, olhar para aquela criança e ter que fazer todos os procedimentos é muito mais doloroso. É claro que é o seu trabalho, mas como pediatra eu tenho certeza que a maior alegria sua é atender prevenção, não é verdade? Com certeza. Às vezes aparecem alguns casos que a gente fala, e agora? A criança nunca foi ao consultório, caiu, levou um tombo, esse tempo agora um parente da minha família, o dentinho, ele caiu, bateu a boca numa torneira, o dente afundou. A mãe chegou lá achando que o dente tinha caído, que tinha saído a hora que ele bateu a boca na torneira. Mas aí nós radiografamos, o dente estava lá. Até hoje, esse menino me vê fora do consultório nas festas, ele já fica longe. Porque é um procedimento traumático, tem que anestesiar para ver o que está acontecendo, tudo, né? Então, é bem difícil já chegar num consultório numa situação dessa, né? É verdade. Essa questão de acostumar, de criar um vínculo antes de precisar é muito importante. Porque ao longo dos anos a gente vai atendendo pacientes adultos que tem muito trauma. Tem uns que desmarcam a consulta, né? Falando agora da minha parte um pouco. Desmarcam a consulta, chega no dia e inventa alguma coisa que aconteceu. Ou vocês quiserem assistir lá o primeiro episódio com a psicóloga, que é a Renata Cavalcante, a gente fala isso sobre ir adiando, né? O tratamento. Sempre tem alguma coisa, algo que ocorreu. Então, muitas vezes, essa coisa que ocorreu estava ali na infância, precisava ser acompanhado desde pequenininho, né? E agora eu tô indo também os pacientes especiais. Pacientes com síndromes, pacientes autistas. Eles dão um pouquinho mais de trabalho, né? Mas é muito importante eles criarem esse vínculo com a gente. E hoje, né, cada vez mais é um público que precisa desse respaldo, que precisa dessa atenção. No Brasil, a gente tem, gente, mais de 45 milhões de pacientes com algum tipo de necessidade especial, seja ela mental, intelectual, né, ou até mesmo dentro do espectro autista.
Então precisa desse cuidado. E como que você faz com eles, Karina? Tia Karina? Aí é muito específico mesmo. Cada um você tem que sentir a necessidade da criança, do pai, da mãe, da família, né? Tem crianças que são mais... A síndrome, eles são, às vezes, síndrome de Down, eles são mais fáceis de lidar, né? Agora, a criança autista já é um pouquinho mais complicado, mas uma conversa com a família para saber o que regula a criança, o que desregula, quer dizer, o que deixa ela mais nervosa, o que traz mais calma para ela. Então, eu já tive pacientes assim que a mãe falou assim para mim, bichinho de pelúcia acalma ele. Então, a criança entra no consultório, você dá um bichinho de pelúcia, sabe, parece uma mágica, assim, ela acalma na hora. Então, conversar com a família, porque cada criança é muito específico mesmo, mas a gente sabe que tem que fazer o tratamento. E a prevenção é o melhor tratamento, porque se essa criança já chega no consultório com dor, com cárie, vamos ter que enfrentar, né? Vamos entrar nessa batalha, vamos né? entrar nessa luta, pra vencer. E é extremamente importante esse acompanhamento também, porque dependendo da síndrome, o risco para gengivite, para doença periodontal, né? Ele é maior. Isso não depende somente dos cuidados em casa. Tem que ter esse acompanhamento profissional. Eu tenho crianças pequenas diabéticas que os pediatras recomendam que sejam feita a limpeza, a profilaxia em menor tempo, porque é uma criança que não pode ter nenhum tipo de infecção, nenhuma pode, né? Mas essas crianças têm maior risco, então tem que cuidar mesmo. Gente, lá na clínica, vamos finalizar falando isso? Lá na clínica a gente não atende mais pediatria. Por isso a doutora Karina, muito gentilmente, de maneira muito generosa, veio conversar com a gente hoje. Porque a gente não atende mais pediatria. É um tratamento que é muito específico. A gente precisa trabalhar o lúdico da criança, dar o tempo que a criança tem para processar tudo o que está acontecendo, para ela sentir que ela está ali, né, que ela tem a própria vontade, que ela está ali no controle da situação, para sentir segurança de confiar na profissional. Então, fica aqui a dica, mamães, as nossas pacientes que estão assistindo, que têm filhos que precisam desse acompanhamento, doutora Karina Scandiuzzi, uma excelente profissional. A gente é quase vizinha, né, Karina? Meu consultório também agora, meu consultório foi por mais de 20 anos no Campos Elíseos, né? Agora já faz 4 anos que nós estamos aqui no Jardim Irajá, né? Então, qual que é o endereço, né? Lá? Lá é Rua Coronel Luiz da Silva Batista, 752. É pertinho da Rua do Professor, ali da Fiuza. Não tá longe, porque a gente tá ali no finalzinho da Portugal também, né? Ali na Bernardino com a Casimiro. Ai, que legal. E, assim, eu tô lá à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, né? E acaba que é o que eu gosto mesmo, né? Odontopediatria, porque, assim, na faculdade todo mundo tem odontopediatria no último ano, né? Que você acaba sendo um profissional, um clínico geral de criança, né? Porque você tem que fazer o canal, você tem que fazer a restauração, você tem que fazer a extração, né? Só que aí você vai para a especialização, você tem o quê? Mais 2 anos de psicologia, né? Porque a psicologia, nós temos psicologia na faculdade também, né, Thalita? Mas é muito pouquinho, né? É só um semestre, né, que a gente tem. É só um semestre, acho, né? Um ano. Você formou na 66, né? Eu tive um semestre só. Na 84 a gente teve 1 ano. 1 ano. Foi 1 ano. E aí lá na especialização a gente tem mais 2 anos de psicologia ali para tratar, né? E a doutora Thalita também, o que eu encaminho muito para ela são os meus pacientes com os 16, 17, começam frenectomia. Os sisos, né, Thalita? Aqueles de 16, 17 Sim. que começam a nascer o siso, aí a cirurgiã, minha amiga, está aí, ó. Sim. Porque também ainda é vamos falar, um adolescente, mas ele ainda não é um adulto, é uma criança, tem que ter muito mas você sabe jeito que eu acho também que para é o fazer mais essa cirurgia, né? Você sabe que eu acho que é o mais tranquilo ali, porque eu acho, né? Mesmo sendo ainda jovenzinho,
tem que ter uma estabilidade emocional para passar pela cirurgia que a gente, Sim, né, que eles ainda não têm. ainda não tem, mas a gente conversa, explica tudo. Tecnicamente falando, é muito mais fácil do que você pegar um extremo, por exemplo, um paciente de 50 ou 60 anos. Até depois dos 28, 30, eu já não gosto mais de tirar siso. Verdade. Então, Verdade. o meu marido também trabalha comigo, o Dr. Rodrigues Candiuzzi. Um beijo, né? Rodrigo. Ele tá em casa hoje, Ele né? tá, E a gente hoje precisa ele marcar tá. um dia pra ele vir participar também. Vai ser muito melhor. O Rodrigo, ele faz a parte geral, né? Parte de estética, prótese, mas a cirurgia vai pro doutora Thalita também. Ótimo, ótimo. Ele é um ótimo profissional. Ele faz endo também, não Ele faz? faz canal, Endodontia, muito isso. endodontia, mas a cirurgia lá ninguém gosta, não. Tá ótimo. Gostaria de falar mais alguma coisa, Cá? Tranquilo. Tá? Muita coisa a gente vai lembrar depois, né? Que deveria ter falado. Eu tô lembrando aqui só de uma coisa. As mamães, durante a gestação, aparece muita erosão ácida, por causa de refluxo, de vômito. Então, procurar cuidar também nessa parte, né? Durante a gestação também. Sim. Porque muita paciente, principalmente no primeiro trimestre, que tem Aquele mal-estar matinal. Aquele mal-estar matinal, que esse refluxo vem, ele pode causar uma erosão ácida nos dentes também. Então, esperar um pouquinho, se vomitou, espera um pouquinho, uns 30 minutos, escovar esses dentes, mas não logo em seguida. Entendi. Né? Então, a gente pode tratar essas pacientes como um paciente de hipersensibilidade dentinária mesmo, né? Paciente com lesão não cariosa. Sim, pode ter o mesmo protocolo clínico para elas. Muito interessante. E o negócio que a gente não falou, a gente vai batendo papo, gente. É muito interessante. A coisa vai... A gente faz uma programação, mas não consegue. Vai floreando. Mas uma coisa que a gente não falou foi que o nenê, ele nasce sem bactéria na boca. Sim. Aquela coisa que você comentou, de assoprar a comida, de dar na boca do nenê, Beijinho. toda a boca do nenê, ela vai ser colonizada pelo cuidador. Então, na maioria das vezes é a mãe. Mas se não for a mãe, se for a tia, se for a avó, se for o pai, se for a babá, o nenê vai pegar a mesma bactéria que tem na boca da babá. Sim. Isso é muito importante, né? Ou então, não só assoprar, gente. Muitas vezes a gente tá dando comida e às vezes nessa parte da papinha ali é um lerê. Aí a criança não sei o quê. No final, a mãe pega... Você já viu isso? Já vi. Eu aposto que você já deve ter feito também, porque depois que chega a maternidade, a gente tem um pouco... Eu comi o restinho da papinha no final, quando eles não queriam mais. Então, tudo isso acaba gerando, né, o passo precursor das doenças de cárie de infância, né? Por isso a importância de toda a família fazer um cuidado aí, estar tudo em ordem, né? Sim. Sempre antes da chegada, para esperar a chegada do bebê, né? Sim. É exatamente isso, gente. E a visão que a Karina, que o Rodrigo tem, a gente veio do mesmo berço, né, da mesma casa, que é a USP daqui de Ribeirão, e é uma visão de prevenção, de cuidar, de ser minimamente invasivo, de se ater ao que é realmente necessário e não ficar inventando moda para fazer coisas que são assim, né, sobre tratamentos que não tem necessidade. E trazer para a vida, não é só para a infância, é para a vida dessa criança a segurança de, quando adulto, não passar por essas situações. Tem muitos pais que são pacientes nossos lá no Instituto que evitam de levar a criança ao odontopediatra, por quê? Porque tem medo de dentista e fica aquele trauma. Então, acha que o que você passou na sua vez, na sua infância, que foi uma outra época também, as tecnologias não eram as mesmas que existem hoje, por exemplo, que você acha que o que você passou, você levando o seu filho no odontopediatra, ele vai passar também, mas não vai. Não vai.
a evolução que tem na tecnologia e no atendimento, né, de materiais mesmo. Sim, Antes, para você fazer um ionômero ou fosse uma restauração, levava muito mais tempo, Sim. né? Os material, fotopolimerizador, a qualidade da resina, Hoje em enfim. dia é muito mais rápido. Hoje é tudo muito mais rápido, então dê essa oportunidade para que o seu filho cresça sem esse tipo de trauma que acometeu a grande maioria da população adulta, né? Vamos começar a quebrar esses paradigmas e trazer para a próxima geração que vem aí essa qualidade de vida e esse bem-estar que, infelizmente, pessoas da minha faixa etária, até antes de mim, não conseguiu Nossos pais, né? E o que eu brinco muito com meus pacientes, quando nasce dentinho permanente, eu falo assim, olha, você tem que escovar esse dentinho, tem que durar até os 100 anos. Aí outro dia a criança perguntou pra mim assim, e com quantos anos eu vou usar dentadura? Eu falei, nunca. Se Deus quiser, e você e eu estou aqui para te ajudar, você nunca vai usar dentadura. Não, mas minha avó falou assim que é com 80 que usa dentadura. Não, gente, não vamos usar dentadura, se Deus quiser, nunca. Tem um amigo meu, lá da especialização, ele foi o único homem na especialização de 12 profissionais, cirurgiões dentistas. Tinha 11 mulheres, era só ele, o Henrique. Ele é implantodontista também, lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. E ele me contou uma realidade que acontece ao redor também do Brasil, não é restrito à região dele, mas que eu não sabia. Antigamente, quando as mulheres eram assim, mais donas de casa, não tinha muito espaço na educação, no mercado de trabalho, ficavam por conta do marido, dos filhos e de cuidar da casa. A moça ia casar e os casamentos eram bem, assim, mais precoces, né? Assim, 14, 15 anos, sim, né? Ela ganhava uma dentadura. Por quê? Porque não se tinha tanto acesso à saúde. E uma mulher com dor de dente é muito ruim. Então, com dor de dente, ela não podia cuidar da casa, ela não podia cuidar do marido, não podia cuidar dos filhos, né? Então, se você não tiver dente, você não vai ter dor de dente. Era uma outra realidade. Cultural. Era uma outra realidade. Então, assim, por que eu tô falando isso? Parece absurdo pra vocês que arranque todos os dentes? Sim. Da mesma forma que é absurdo a maneira como muitos adultos tiveram suas experiências quando crianças na pediatria. Então, o que acontecia anteriormente não é algo que acontece mais hoje em dia. Nem cabe mais hoje em dia com a quantidade de esclarecimento que a gente tem, o entendimento que a gente tem. E a própria odontologia teve que acompanhar esse passo, porque senão ninguém vai querer tratar de dente com a gente, não é verdade? Então, é totalmente diferente, gente. Deem essa oportunidade, porque vocês vão ver que vai mudar a história da saúde das suas crianças. Vamos colocar a prevenção em primeiro lugar Com sempre, certeza. Né? Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Você gostou da experiência? Muito. É muito legal. A gente vai combinar e convidar o Rodrigo também para participar um dia. Tenho certeza que ele tem muitas informações importantes para agregar, para trazer pra gente. O patrocinador desse podcast é o Instituto. Então eu trouxe uma singela lembrancinha para você. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pela sua generosidade de estar aqui sempre. Equilíbrio. Eu sempre falo, equilíbrio é tudo. É tudo. Tem que durar o mês todo. Muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui hoje com a gente. Pessoal, sigam a Karina nas redes sociais. Ela é uma dentista maravilhosa, minha amiga. E muito obrigada. Estamos terminando. Passa muito rápido, não passa? Rapidinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar no WhatsApp lá do consultório ou no WhatsApp da Thalita. Fala o WhatsApp da clínica, se tiver muita dúvida, vai anotando aí, Thalita, que a gente volta para esclarecer. Com certeza. Eu vou pegar e a gente volta um dia com o Rodrigo. Então, tá. Fala o WhatsApp da clínica. Lá do consultório é 16, né? É 997167963.
Tá bom, Podem gente, mandar tá suas escrito aqui dúvidas. embaixo também, Tá. a gente coloca pro pessoal. E tirem dúvidas, vale muito a pena. Eu e a Thalita estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Ó, foi um prazer participar aqui nessa manhã de sábado com você. Sim, a gente Começando grava... bem nosso dia. Começamos. Não é ao vivo, viu, Karina? Não, imagina, se fosse eu teria te mandado o link. A gente vai na quinta-feira. Na quinta-noite. Hoje, quinta-noite, já tá no ar. Hoje é o penúltimo episódio dessa temporada. O último episódio vem daqui 2 semanas. A gente vai trazer de volta um dos convidados que participou. Foi o convidado que teve mais visualizações, que teve mais engajamento. Todo mundo é apaixonado por ele. Eu acho que inclusive você e o Rodrigo também. Não pode falar, tá? Não? Tá bom. Eu só tô deixando o pessoal curioso aqui pra próxima, tá, gente? Então vocês aguardem que daqui 2 semanas a gente fecha a primeira temporada do Boca a Boca Podcast. Obrigada por todos vocês que acompanharam até aqui e um beijão. Gente, Tchau. muito obrigada. Tchau. Bom dia para todos. Where if